Beleza, vamos lá. Então, a gente falou sobre as etapas, a minha parte, né, para falar para vocês sobre o planejamento da pesquisa. Então, nós falamos do projeto em si. Depois, a fase de execução. A segunda fase é a execução da pesquisa em si, onde a gente coleta os dados e analisa. Então, eu passei para vocês uma série de materiais onde nós comentávamos sobre as formas de coletar os dados e de analisar, de gerar os resultados a partir das análises dos dados. Então, essa é a fase de execução. E a fase final, pensando em um documento, em um trabalho onde você vai ter que fazer um relatório, relatar e comunicar, tem gente entrando aqui, e comunicar, então, os resultados, é a fase de comunicação, tá? Onde a gente vai pegar os resultados, a partir do, vou colocar aqui, do projeto. O projeto que a gente executa, né? Planejamento, na fase de planejamento, documenta o projeto. Na fase de execução, o que a gente gera, então, são os resultados, que, primeiramente, os dados, que a gente transforma em informações, para depois gerar conhecimento. Então, aqui a gente coleta os dados e chega nos resultados. Então, em algum momento, a gente vai ter que, a partir do momento que a gente obtiver esses resultados, que vêm das análises, da fase de entendimento, e de testar as nossas hipóteses, utilizando testes estatísticos, a gente vai gerar informações. E essas informações precisam ser descritas, comunicadas. Qual é a forma que a gente utiliza para comunicar os resultados? Então, são 3 formas básicas, assim, que a gente pode colocar de maneira bem simples. Vamos falar de comunicação na forma de texto. Então, a gente vai descrever em um idioma, a gente vai escrever, né? Descrever os resultados no texto do trabalho. Aí a seção é a seção de resultados. Tá? Então, aqui o material já é os resultados, onde a gente vai reportar. Isso é uma fase que a gente tem um relatório separado, onde a gente utiliza um software à parte. Então, a gente obtém aqueles dados, agora a gente vai para o documento final, seja qualquer tipo de monografia, dissertação, tese, artigo, tá? A gente vai ter que descrever estes resultados aqui. Então, a gente, na seção de resultados de um trabalho acadêmico, a gente descreve os resultados. Então, a gente vai organizar de forma que ele segue uma sequência lógica, né? Segue mais ou menos uma lógica em função dos métodos, e a gente vai descrevendo os resultados importantes. E aí, esse texto de resultado, a gente vai complementando ele com outros procedimentos que a gente vai utilizar para a apresentação destes resultados. Sejam os resultados já sumarizados ou os resultados na forma de dados mesmo. Tá? Então, a gente tem o texto, tem a tabela, e tem também os gráficos. Então, são 3 formas de representação dos resultados. Tá? Esses são 3 formatos, onde a gente vai entregar, digamos assim, a nossa informação, os resultados obtidos através da análise. Então, a gente vai ter que escrever. Primeira coisa que a gente escreve em uma sessão de resultados, a gente começa a descrever. Então, a gente vai, inclusive no trabalho como um todo, né, a primeira coisa que a gente escreve em um trabalho acadêmico são os resultados, é a seção de resultados. Tá? Que a partir dela, a partir dos resultados, é que a gente vai depois fazer as nossas conclusões, primeiramente discutir os resultados e chegar às conclusões. Então, isso aqui tudo está em resultados.
Então, a seção física do documento é chamada resultados. Se vocês lerem alguns artigos, às vezes o formato ele considera resultados e discussão. Mas, de maneira prática, o recomendável é primeiro apresentar os resultados, todos, e depois, eu gosto sempre em uma sessão separada, fazer a discussão. E aí a gente vai discutir os resultados todos. A gente entrando aqui. Os resultados, então, a gente vai discutir posteriormente. Então, a coisa mais importante que tem, e é o ponto central que vai realmente fundamentar as nossas conclusões, são os resultados. Então, esta fase a gente tem que apresentar de maneira clara, seguindo uma sequência lógica, e mostrando os dados realmente contando uma história onde a gente vai descrever o que a gente obteve, mas fundamentando e mostrando o que está suportando as nossas conclusões. Tá? Então, aqui, nos resultados, a gente começa a descrever. E, a partir de um certo momento, na escrita do texto, a gente vai referenciar. A gente vai chamar a atenção para um dado, alguma informação que a gente está descrevendo, e a gente vai chamar uma tabela, vai chamar uma figura. Então, esta figura, tá, que geralmente é como a gente cita no texto, a gente vai fazer uma citação, né, que na verdade é uma âncora, né? Você vai fazer uma chamada, você tem um texto, né? E aí você vai falar tabela 1, por exemplo. Você vai dizer para o leitor que aquilo que ele está dizendo, né, está sendo mostrado com maiores detalhes, ou ao contrário, de maneira sumarizada, na tabela 1, 2, 3, enfim. Então, é isso que a gente faz. A gente vai descrevendo o documento na parte de resultados, escrevendo na sequência lógica e chamando a atenção para o leitor que existe um formato diferente onde você pode entender melhor o que está sendo dito. Então, é isso. Você vai fazer algo que vai complementar a escrita. Então, um erro bastante comum que alguns autores eles cometem é descrever excessivamente, de maneira redundante, a tabela. Começa a colocar no texto os valores exatamente tais quais eles aparecem nas tabelas. E isso é um erro. Você não deve repetir, tá? Evitar essa redundância. Se existe uma tabela, ela tem um propósito. Então, você elimina ela e coloca tudo no texto. Então, existem situações em que você não precisa da tabela e não precisa nem de uma figura, porque no texto, os resultados estão sendo descritos de maneira tão clara e tão direta e simples que você não precisa repetir. Tá? Então, você não tem que evitar essa repetição. Essa repetição, ela é bastante comum, às vezes, quando a pessoa não tem noção do que ela deve realmente apresentar. Então, por isso que essa fase de resultados, como eu falava, é a primeira sessão de um documento final. A primeira sessão que a gente escreve depois que analisa, depois que obtém as estatísticas, aquelas figuras, aqueles gráficos, aquelas tabelas mais rudimentares que a gente gera na fase de visualização, na fase de análise, quando a gente ainda está aprendendo os padrões, né? A gente vai pegar aquelas tabelas, aquelas figuras de maneira bruta e vai definir agora exatamente, vai estruturar o texto na fase de resultados, nessa seção de resultados. E a primeira coisa que a gente faz é isso. Não sai escrevendo diretamente. Você faz um roteiro. Você vai, volta nos dados, volta na sua análise e começa a estruturar quais os resultados que devem ser efetivamente apresentados e de que forma. Então, você tem um experimento, tem 2, tem 3, né? Você tem testes diferentes, você tem uma série de análises diferentes, e aí nós vamos definindo. Então, estruturando.
Então, é uma coisa simples que pode ser feita, né? Dividir em experimentos, e aí você pode colocar lá. E para esse aqui, eu vou mostrar o dado no texto. Para esse outro caso aqui, eu preciso fazer comparações. Eu preciso mostrar para os leitores algumas relações entre esses dados. Então, isso é melhor eu fazer em uma figura, em um gráfico apropriado para aquela informação, para aquilo que eu quero comunicar de maneira efetiva. Então, esse esboço, esse roteiro, ele tem que ser feito antes. Aí a gente vai ter que voltar depois na fase de execução e preparar os gráficos ou tabelas finais, aquelas que serão apresentadas. Tá? Então, a escrita dos resultados depende de um planejamento daquilo que se pretende apresentar. Isso tem que ser feito previamente e depois a gente vai estruturando. E o que, que eu faço, né? Geralmente eu gero as tabelas, figuras, gráficos, enfim. Né? Quando a gente fala figura, a gente está falando, por exemplo, aqui no texto, a gente vai chamar uma figura. Vou chamar de figura 1. Aí vocês vão ter que ver as normas, como é que se faz essa citação aqui, essa chamada. A tabela, geralmente é o T maiúsculo, figura pode ser figura 1 ou fig.1. Aí vai ter que ver a norma que segue de normativa de redação. Tá? Aí eu vou chamar. Às vezes esta figura ela pode ser um simples gráfico, ou ela pode ser 2 ou mais gráficos. Então, a figura ela pode ser simples ou composta. Aí também, né, a gente vai ter que decidir antes se a gente vai fazer um composê de gráficos em uma figura ou a gente vai fazer figuras diferentes. Então, isso tudo a gente tem que planejar antes. Tá? Quando a gente está nessa fase de execução, já finalizando o relatório da análise, a gente já vai pensando nessa ordem, nessa lógica, o que a gente vai, como que a gente vai comunicar aquela informação gerada e o que ela carrega intrinsecamente, o que eu preciso, para que vai ajudar. Então, isso aqui, tabela e figura, não é algo obrigatório. Você tem que pensar a melhor forma de desenhar uma tabela e uma figura para o propósito de melhor comunicar os resultados. Isso envolve um pouquinho de ciência e também um pouco de arte, um pouco de percepção de comunicação. São alguns conceitos de comunicação que vocês vão ter que utilizar aqui para facilitar. Tá? A tendência, às vezes, é mostrar demais, de maneira excessiva. E aí, no corpo do texto, na seção de resultados, a gente pode citar algumas tabelas e algumas figuras. E aquelas que são, digamos assim, quando a gente gera muitas informações e muitos resultados que não são necessariamente importantes para se mostrar no texto principal, a gente vai colocar lá na frente, vai escrever e vai colocar material suplementar ou apêndice ou anexo. Então, tem várias formas a gente também. Não necessariamente a gente é importante ou é necessário, neste momento do texto, o leitor ter acesso a essa informação, mas mais informações, mais detalhes, que não são fundamentais para o entendimento imediato, rápido e simples daquela mensagem, você vai referenciar um anexo. Então, nesses anexos, a gente pode colocar um número de figuras maior ou resultados que não interessam aqui, mas que a gente está mostrando. Isso é muito importante, pessoal, pela questão de transparência. Então, a gente pode mostrar em anexo e deve também mostrar os dados todos. Então, todos aqueles dados obtidos que foram analisados, passaram pelo processo de análise para chegar nos resultados, esses dados originais, chamados dados brutos, a gente não mostra em resultados. A gente vai, em algum momento, fazer uma chamada para um anexo onde consta os dados. Aí, esse dado pode ser no próprio documento, no suplemento, lá ao final, algumas páginas. Você pode botar uma tabela, se ela for relativamente curta, não vai ocupar também 30 páginas, né? Ou a gente pode simplesmente referenciar
um link para um repositório, para algum Google Drive, onde você tem a tabela, que é um arquivo. É um arquivo Excel, por exemplo, né? Um arquivo de texto, onde tem os dados, a gente vai referenciar e deixar transparente para os leitores que você está comunicando os resultados e ainda disponibilizando os dados que foram fundamentais para chegar nessa conclusão final, depois lá na frente, que você conclui com base nessa análise nos resultados que você vai interpretar depois e discutir. Então, mostrar os dados é muito importante para vocês também, no trabalho de monografia, vocês terem algum anexo onde vocês mostram que é a única prova. Se nós pensarmos assim, qual é a evidência que a gente tem que o trabalho ele foi feito? Não é simplesmente mostrar uma figura gráfica, você pode ter, talvez, em alguns casos, né, que ocorre, fabricado dados. Então, a evidência que você tem de que realmente a pesquisa foi feita, claro que mais alguém pode simular os dados, pode. Mas é mais uma barreira que a pessoa tem para ela não cometer um deslize nesse processo. Então, você vai ter que mostrar. E aí, os dados, você vai e começa a mostrar mais coisas, você começa a se comprometer mais. Então, é importante, como eu falei antes, como é que você vai organizar, como é que você vai documentar estes dados, de forma que eles tenham informações importantes para o trabalho que você vai desenvolver, mas que também possam ser úteis para outros usos futuramente. Né? Porque, como eu falei, a pesquisa responde às suas perguntas e às suas hipóteses do momento. Mas aquele resultado ele vai ser usado por outras pessoas. Vai ser utilizado o resultado para mudança de por exemplo, de uma decisão, uma tomada de decisão, uma solução. E aí, se você disponibilizar esse dado juntamente com outros dados futuramente, podem também ser úteis para responder outras perguntas. Então, é importante essa questão de transparência, tá? Disponibilizar os dados lá em suplemento, anexo, apêndice, enfim. Mostrar, então, as tabelas, as análises que são feitas também. Então, além das análises, se vocês utilizarem um software tipo o R ou o SAS, enfim, algum software onde vocês têm o código que vocês escreveram, o script daquela análise, vocês podem disponibilizar junto e deve também. Por quê? Quem vai avaliar, depois que vai ler também, você pode, às vezes, desenvolver algo muito legal, uma coisa nova. Então, você disponibiliza também aqueles códigos. Além de facilitar para que outras pessoas utilizem esse código ou, inclusive, às vezes, achem alguns erros, né? Porque esses erros ocorrem aqui. Tá? Então, é importante, no sentido de transparência, disponibilização também do script ou dos códigos que vão ser utilizados. Por isso que a gente sempre recomenda, né? Eu, pelo menos, gosto de um tipo de abordagem onde a análise é feita de maneira que é código, porque ela pode ser reproduzível. Se eu fizer uma análise em Excel ou em algum outro software SPSS, qualquer outro que eu sigo, clique com o mouse, eu não consigo documentar essas etapas todas. Então, é mais fácil, se eu tiver o código, eu tenho a documentação de tudo que foi feito, está codificado, está acessando esses dados, rodando um código e gerando os resultados, que são as estatísticas e os valores que a gente vai depois utilizar no momento em que a gente escreve os resultados. Okay? Então, é isso que a gente precisa aqui. De posse, então, dessas informações todas aqui, a gente define a estrutura e vai... o que eu faço eu geralmente coloco em um arquivo separado, aquilo que eu vou realmente apresentar e começo a escrever o texto olhando. Eu vou olhando para aqueles dados. Geralmente, a gente começa... Né? Você não começa o texto dizendo, veja na tabela 1. Não, você vai descrever. A análise mostrou
que não houve efeito significativo dos tratamentos em interação, enfim. E quando você faz isso, você vai ter que mostrar, ó, se às vezes é tão simples que você não precisa, se você está falando houve um efeito significativo, você vai colocar lá e vai colocar entre parênteses. Se você está tomando essa decisão com base em um valor de significância, daquele p-valor, você vai colocar. Não houve efeito significativo. P é igual a 0,6. Né? Então, p-valor de 0,6, eu não rejeito a minha hipótese nula de que os tratamentos são iguais. Então, isso eu escrevo aqui. Aí, se eu estiver falando, o tratamento 2, ele produziu, chegou no resultado, o valor foi o dobro do outro, então você não está mostrando valores exatos, você está simplesmente fazendo comparações. Aí você vai chamar, então, uma tabela. Ao final desse parágrafo, você vai botar tabela 1. Aí, na tabela 1, estão os valores exatos daquilo que a gente comentou de maneira breve no texto, escreveu, já antecipou o resultado geral, e aí vai referenciar uma tabela onde tem os valores exatos. Aquilo que a gente está falando foi 3 vezes mais, foi o dobro, o melhor foi este. Aí ele vai lá e vai ver que realmente o tratamento que eu falei que era o melhor é o que tem um valor mais alto. Quando eu falar, né, que houve diferença entre o tratamento 2, eu tive 3 grupos e teve um que foi muito baixo, diferente significativamente, eu vou em uma tabela, onde eu vou mostrar, então, os tratamentos, e aí lá vai ter a estatística, que é o teste de comparação de médias, mostrando as diferentes letras, né, onde eu vou estar fazendo essa comparação. Então, no texto, eu não preciso repetir os valores. Então, repetindo aquilo que eu já tinha falado. O importante não a gente evitar essa redundância. Texto desnecessário. Tá? Uma decisão importante aqui é, sempre vai ter o texto. Agora, o que a gente vai utilizar para a gente representar aquilo que a gente está dizendo? Então, tem 2 opções. Uma tabela ou uma figura. Tá? Uma figura, normalmente, são os plots ou gráficos que a gente tem. Pode ser um gráfico só, ou pode ser uma figura que a gente chama composta. Né? Então, eu tenho um gráfico aqui, por exemplo. Né? E aí eu tenho um eixo X, um eixo Y. Aí, dependendo daquilo que eu quero comunicar, vai ter um gráfico mais apropriado. Tá? A gente fala mais à frente sobre esse gráfico, mas primeiro eu queria falar sobre quando que a gente deve utilizar uma tabela e quando que a gente deve utilizar um gráfico. Um ou mais, né? Então, a gente está falando aqui ainda de estruturação, que é uma tabela, que a gente chama somente uma, né? E uma figura, que pode ser um gráfico ou vários gráficos. Então, se eu tenho uma figura com um gráfico, eu tenho os elementos que são essa seção aqui, que é a minha figura, e aqui embaixo, normalmente, ó, atende que a descrição, a legenda da figura, ela fica embaixo. Tá? Novamente, vai ter que ver a norma, então, mas via de regra, a figura está aqui. Então, a gente vai colocar figura, vamos colocar fig 1, aqui está a descrição desta figura. Então, importante, o que vai nessa descrição aqui? Tá? Figuras e tabelas, existe uma regra que diz, elas devem ser lidas e interpretadas, mesmo que seja separada do texto principal. Então, eu tenho que colocar as informações mínimas necessárias para que quem está observando esta figura entenda o que foi feito aqui, da onde esses dados vêm, né? Então, caracterizar a questão espacial, a questão temporal, às vezes local, ano, né? E aí descrever o que está sendo dito aqui. Por exemplo, às vezes eu tenho algumas siglas aqui, eu não tenho ela inteira, então eu vou colocar lá ppm aqui, né? ppm, eu tenho que colocar aqui embaixo, o que é ppm? O que é alguns elementos que eu tenho aqui dentro dessa figura? Às vezes aparece um NS aqui, ou aparece um A aqui.
Né? Então, esses elementos acessórios que eu tenho que descrever aqui embaixo. Então, a confecção de uma figura, ela tem que seguir uma normativa. E como que a gente aprende? Então, existem algumas normas e existem algumas referências, né? Alguns livros, alguns artigos onde vocês podem ver. Quem está preparando um documento para, por exemplo, uma monografia, um TCC, vai ter que verificar quais as normas do TCC. Aí vai ter que seguir lá aquelas normas. E a questão visual, de posicionamento, de formato mesmo. Existe, às vezes, uma dimensão máxima que existe uma... Você pode fazer a tabulação aqui embaixo ou não. Então, tem que ver quais os formatos que são requeridos para cada caso. Tá? Vamos ver o caso que a gente tem uma figura que a gente chama de composta. Tá? Existe uma coisa um pouquinho diferente aqui que a gente precisa colocar, que é... Deixa eu pegar uma cor aqui. Eu tenho uma figura aqui, vamos supor que eu tenho 4 elementos gráficos aqui dentro. Tá? Então, eu tenho essa figura. Então, eu preciso, em uma figura composta, eu preciso identificar os elementos desta figura. Como que eu faço isso? Quem é que sabe? Quem é que sabe me dizer pelo chat? Como é que eu vou identificar esses elementos? Tem que é bastante comum eu colocar aqui embaixo. Bora, gente. Como que eu vou identificar esses elementos no texto aqui embaixo? Eu vou colocar o quê? Exatamente, eu posso colocar... Normalmente se colocam letras, né? Aí, bom, professor, eu coloco letras maiúsculas ou letras minúsculas? Depende da norma. Tá? Então, normalmente o que eu utilizo é colocar letras maiúsculas. Onde que vai essa letra? Também depende da norma. Às vezes pode ser dentro desse gráfico. Normalmente se coloca em cima. Às vezes mais no cantinho aqui. Né? Então a gente tem isso aqui. Aí, identificar, a gente vai ter que colocar aqui embaixo. Às vezes começa com um padrão geral, a gente descreve no geral, aí começa A, ponto, ou A, enfim, coloca um tipo de... A gente vai coloca, descreve aqui o que tem em cada um desses painéis aqui. Tá? Então, essa é uma regrinha básica, a gente precisa identificar esses elementos. Importante aqui, quando a gente utiliza uma figura composta, lá no texto eu também devo, é importante, porque às vezes eu estou falando, olha a quantidade de informações que tem aqui. Normalmente, quando a gente está descrevendo no texto, eu vou chamar, às vezes, um padrão geral, posso colocar a figura 1, e depois, se eu estiver descrevendo algo específico do plot A, do gráfico A, eu vou colocar lá mais abaixo, figura 1A. Tá? Ou figura 1B, C, enfim. Então, é sempre importante, assim, uma regra, você sempre está descrevendo, e se o que vocês estão descrevendo está também sendo complementado em uma figura, se for uma figura composta, utilizar, então, este painel, chamar especificamente o painel, ok? Então, essa é uma regrinha básica. O resto é tudo igual. Todos os elementos que a gente coloca aqui dentro, né, que não estão descritos, a gente vai descrever embaixo aqui. Então, essa é uma regra. Depois eu mostro para vocês alguns exemplos em vários gráficos de como se deve fazer, e eu trouxe também uns exemplos de como não se deve fazer gráficos, né? Ou às vezes não se deve fazer o próprio gráfico, porque ele é inútil, desnecessário, ou alguns erros comuns que se cometem aí quando se confecciona gráficos. Tá? Então, o que a gente tem aqui é basicamente quando que a gente vai utilizar uma tabela ou um gráfico. Então, como eu falar, a tabela, a gente precisa, eu vou dar depois alguns exemplos, quando a gente precisa realmente mostrar os valores exatos. Lembrando que eu não repito o que está no texto. E os gráficos, eu quero fazer relações, eu quero mostrar relações, porque veja, o gráfico não me dá um valor exato, ele me dá uma tendência. Então, dependendo do gráfico que a gente vai usar, isso também a gente deve pensar que existem os gráficos mais... Quais são os gráficos mais comuns na área de agronomia? Existem vários gráficos, então depende muito, como eu falei,
dos dados, do experimento, dos tratamentos, do tipo de fator, se é um fator quantitativo, se é um fator qualitativo. Eu falei para vocês em uma outra aula que eu fiz a revisão sobre os métodos de análise, eu mostrei quando se utiliza, por exemplo, um teste de comparação de médias, qual é o gráfico que a gente utiliza para esse caso, e também quando a gente utiliza uma tendência, a gente tem fatores quantitativos, né? Eu vou mostrar aqui alguns gráficos mais comuns, então. Tá? Quando eu tenho um gráfico de barras, quando que eu vou utilizar um gráfico de barras? São essas barrinhas aqui. Tá? Vejam que essa barra aqui, eu tenho categorias, A, B, C, tá? Eu tenho no eixo Y aqui eu tenho uma quantidade. Então, este gráfico aqui é um gráfico ideal para eu apresentar valores de quantidade, ou seja, quantos elementos ou quantas linhas em uma tabela, quantas ocorrências eu tenho do fator A, B ou C. Isso é interessante quando a gente está mexendo com dados de frequência. Então, tem situações e tratamentos diferentes, eu tenho a frequência. Eu tenho um número X ou uma proporção, por exemplo, de indivíduos, tá? Em uma certa condição. Então, este gráfico de barras ele é apropriado para quantidades associadas com os níveis do fator qualitativo. Tá? Então, este fator aqui ele é qualitativo ou também chamado de categórico. Então, tem categorias. Então, poderia ser diferentes plantas, diferentes cultivares, diferentes tratamentos fitossanitários, enfim, qualquer algo que seja qualitativo. Então, este gráfico aqui é o gráfico de barras. Essas barras podem ser vertical ou horizontal. A gente pode, em alguns casos, é interessante a gente fazer essa inversão aqui. Às vezes, o nome do tratamento ele é muito longo. Então, ao invés da gente colocar ele na horizontal aqui, que acaba fazendo às vezes, uma sobreposição, a gente não quer fazer um gráfico muito largo, ao invés da gente fazer aquela rotação que às vezes se faz, você escreve o texto ele inclinado, ou mesmo na vertical, a gente inverte. Muito mais simples você fazer a inversão deste gráfico aqui. Se você tem um número de categorias, né, de níveis muito grande, a gente escreve todos eles aqui, coloca o texto aqui. Então, para que forçar o leitor a ele virar a cabeça? Basicamente isso que a gente faz. Está forçando a pessoa a ela virar. Então, você inverte o próprio gráfico e coloca dessa forma. Então, se é a frequência, também a gente vai ter... Imagina, nesse caso aqui eu tenho muito mais níveis do que 3. Aqui fica fácil da gente identificar qual é o maior, que é o B. A, B e C. Quando a gente tem um número de frequências aqui, um número de níveis para mostrar essas frequências, que são muitos, aí a gente pode fazer assim, né? Várias barrinhas. Ó, vai ter várias barrinhas e várias outras. Mas o que a gente quer chamar a atenção quando faz uma figura deste tipo aqui? O que a gente quer chamar a atenção nessas frequências, nessa figura deste gráfico? Quem tem a maior frequência, ou aqueles, né, quem um ou mais nível, que tem as menores, intermediárias e as mais altas. Então, para que eu vou dificultar a vida de quem está lendo, de quem está visualizando isso, eu deixando dessa forma? Então, o que é mais interessante? Eu ordenar as minhas categorias aqui do menor para o maior. Então, fica muito mais, olha como é muito mais rápido, muito mais simples da gente identificar, então, aqueles que têm as barrinhas menores das barrinhas maiores. Então, a gente ordena e tem essas barras horizontais, a gente sabe. Inclusive, no texto, quando a gente escreve, nós vamos colocar as frequências maiores foram observadas nos locais ou nas cultivares, enfim. Então, você vai rapidamente o que você acha. Se tivesse tudo fora de ordem,
seguindo uma ordem, por exemplo, alfabética aqui, e ele ia ter que achar os padrões. Às vezes você tem um menor aqui embaixo, o outro aqui em cima, porque ele está ordenado alfabeticamente. Aqui você está facilitando para o leitor identificar os maiores, o grupo intermediário e o grupo aqui com frequências menores. Então, essa é uma tática boa para a gente mostrar, né? Uma maneira eficiente de você facilitar. Então, a figura, o gráfico, ela deve ser, ao mesmo tempo, simples, tem que ter os elementos básicos, ou seja, às vezes a gente precisa colocar uma legenda aqui do eixo X, então vai uma legenda dizendo o que é o eixo X, tá? A legenda do eixo Y, aqui também, tá? E a unidade vai entre parênteses aqui. Então, uma unidade também, né? Uma unidade. Elementos opcionais que podem ser incluídos aqui é a chamada a legenda de quando a gente utiliza, por exemplo, cores. Então, aqui ao lado, eu vou, por exemplo, colocar com uma cor mais clara os valores menores e com uma cor mais escura os valores maiores. Tá? Aí a gente pode colocar a legenda aqui. Então, a gente tem uma outra variável que a gente vai categorizar de maneira utilizando cores. Então, a gente mostra as quantidades aqui, e aqui a gente tem uma outra variável que a gente vai condicionar a aparência dessas barras em função desta outra informação que a gente tem sobre cada nível. Tá? Então, esses são os gráficos mais comuns quando a gente tem frequência. De grupos. Então, eu tenho mais de um grupo aqui. Eu tenho 3 grupos aqui, eu tenho, por exemplo, 12 grupos. Uma outra forma que a gente tem da gente representar uma distribuição de uma variável só, né, de valores diferentes de uma variável só, vamos pensar que a gente amostra aí, sei lá, diferentes campos e a gente tem a produtividade em 30 áreas. Uma forma da gente mostrar a distribuição dos 30 valores é fazer um gráfico que a gente chama de histograma. Histograma, diferente desse caso aqui, né, onde eu tenho frequência, aqui eu vou ter uma frequência de ocorrência de uma variável só. Então, eu vou categorizar o quê? Em vez de ter a categoria em si, nível aqui embaixo, eu vou categorizar uma variável contínua. Então, eu vou ter lá a produtividade variou de 500 até 5.000. Eu vou fazer faixas. Então, eu quero saber de 500 a 750, eu vou ter uma barrinha. De 750,1 até 1.000, eu vou ter outra barrinha. Então, eu vou categorizando aqui, né? Eu vou fazendo esses intervalos definidos. Eu vou criando, então, categorias para uma variável contínua. É diferente do que a gente tinha lá. Aí a gente vai ver esse padrão aqui. Tá? Então, isso é chamado de histograma. Que nada mais é do que a mesma coisa que um gráfico de barras, por categorias. Né? Chamado de histograma. Quando que a gente faz? Quando a gente tem uma variável contínua, no caso eu mostrei aqui produção, produtividade, que a gente vai categorizar. Tá? E isso a gente define o tamanho desta classe aqui, né? Se vai ser de 500 a 1.000, se vai ser de 500 a 800, eu defini antes. Tá? Então, alguns softwares a gente consegue fazer de maneira automática a escolha, mas a gente pode definir também. Então, isso aqui é para a gente ver a distribuição desses valores. Outra forma que a gente tem também é colocar aqui também uma curva de densidade. A gente vai ver onde que está a densidade mais alta. Então, nesta situação, a gente tem os valores aqui indicando onde está o ponto mais ao centro. Tá? Mas aqui é para dar também uma visão geral. Isso aqui, gente, o histograma complementa uma descrição que a gente faz no texto, que é falar sobre o seguinte: os valores mínimos e máximos foram estes e a média foi esta. Aí você vai chamar a figura, porém, houve uma variação muito grande, né, uma concentração entre os valores tais e tais. Aí você vai chamar a figura, que pode ser um anexo
porque às vezes ela não é tão importante assim para mostrar no texto, ou você pode colocar no texto mesmo, como figura, tanto número ou uma figura em suplemento. Tá? Aqui, quando a gente está descrevendo estas frequências aqui, a gente pode no texto descrever os valores exatos, tá? Que aqui a gente não tem o valor exato, aqui a ideia é mostrar que tem dois que têm a frequência parecida e uma que tem maior. Tá? Aí no texto você vai colocar o valor exato desta frequência ou deste número aqui, né? Que está sendo representado graficamente, porque a ideia dessa figura é mostrar as relações que tem entre as categorias em relação a essas quantidades aqui. Aqui também a mesma coisa, a gente vai comparar, mas no momento que a gente reordena, a gente vai rapidamente chamar a atenção para facilitar que o leitor identifique os grupos diferentes. Então, gráfico de barras serve para isso. Uma outra utilização de gráfico de barras, que eu particularmente não gosto muito, acho que ela esconde muita coisa, tá? Principalmente quando a gente tem um número de repetições maior, existe uma variação, são os chamados gráficos de barra, que descrevem estatísticas, onde a altura da barra, ó, a altura da barra aqui é uma média. Então, calculou lá, obteve a média, e aí, em vez de ser uma frequência, aqui a gente vai ter uma estatística. Né? Vou colocar aqui, média. Valor médio. Então, esse eixo aqui, né? Onde a gente tem 4 categorias, está me mostrando o valor médio. Só que a média, como vocês viram, ela é um valor central de uma distribuição. Então, dependendo do número de repetições que nós temos ali, essa média vai ter uma variação. E aí, a comparação depois no texto, quando a gente vai dizer o tratamento foi significativamente maior no B do que o A, o C e o D, vai ter a ver com a variabilidade. Vocês lembram, para chegar na teste de comparação de média, depende de levar em conta em consideração esta variação. Aí o que se faz nesse gráfico? Se utiliza esta barrinha aqui, ó, onde a altura muda, né? Então ele vai descrever a variabilidade. Eu chamo esse gráfico aqui de gráfico de dynamite plot, de explosão de dinamite. Parece que você vai explodir, né? Aqui, você vai pressionar aqui. Então esse gráfico não é um gráfico muito bom, porque esta variabilidade, você precisa indicar o que é esta barrinha de erro. Que pode ser 3 coisas diferentes aqui. Pode ser desvio padrão, pode ser o erro padrão da média, e pode ser também intervalo de confiança. Então, um erro que se comete às vezes é os autores descreverem aqui embaixo e não mencionarem o que é essa barrinha de erro aqui. Faço uma ilusão. Se eu tenho intervalo de confiança, eu posso fazer uma inferência visual. Se há uma sobreposição, ou até quantos por cento desse braço aqui ele está sobrepondo, para que eu faça uma inferência visual. Mas essa barrinha de erro, ela não é muito... Ela engana, às vezes, um pouco, né? E dependendo do que o autor quer mostrar, ele tende a utilizar uma barrinha menor, que é o erro padrão, que é sempre menor, né? Vocês lembram que o erro padrão, ele é o desvio padrão dividido pela raiz do n, que é um número menor. E o erro padrão multiplicado por aproximadamente 2 vai me dar um intervalo de confiança, dá uma barrinha maior. Então tem que sempre mostrar, pode usar, pode, não é recomendado, eu não recomendo utilizar este gráfico aqui para médias, né? Mas se for utilizar, então evitar. Se eu tenho as legendas aqui embaixo, descrevendo o que é cada coluna, eu não preciso colocar cores diferentes, né? Então, isso aqui é uma questão de formatação. Quanto mais simples, melhor. Agora, se eu tiver outro fator que eu estou colocando junto aqui, né? Ou seja, eu tenho 2 grupos, eu tenho uma interação de um fator com o outro, às vezes eu posso ter 2 barrinhas próximas aqui, ó. Significa os níveis do outro fator. Aí, como são 2 barrinhas para o mesmo fator, 2 níveis diferentes, fator diferente aqui, aí eu posso colocar cor. Beleza, aí vale eu colocar uma cor aqui, para eu dizer quem é essa barra aqui que é diferente dessa outra. Tá? Aí eu posso colocar 2 cores,
uma cor, outra barra, tá? E esta barra tem outra cor. Aí o que eu preciso? De uma legenda de cores. A legenda de cor, eu tenho que dizer quem é, o que significa esta cor laranja e esta cor azul. Tá? Que vai ser os níveis do fator. Eu tenho um fator aqui com 4 níveis, eu tenho outro fator lá, que eu tenho também. Dois níveis aqui. Um Azinho Bzinho, de um fator, e o Azão B, C, D, de um outro fator. Aí eu preciso da legenda para indicar. Tá? Este é um procedimento comum. Às vezes o que o pessoal coloca é as próprias letrinhas do teste de comparação cinética. Eu tenho média, então vou colocar aqui letras maiores aqui, mostrando que são iguais, ICC e ICB. Então eu vou neste nível desse fator comparar as letras maiores. E aqui eu vou dizer que é, por exemplo, não significativo, ou o KNS aqui. KNS quer dizer que, embora as médias tenham tamanhos diferentes, não deu significância quando eu comparei essas médias dentro deste nível aqui. Então, estes são alguns elementos básicos que a gente mostra em gráficos que são de barras. Tá? Lembrando, aí alguém vai dizer, professor, mas se não é recomendável utilizar esse gráfico de barras, o que eu devo usar? O que eu devo utilizar? Bom, aí tem algumas opções. Quando você tem poucas repetições, tá? Poucas repetições, tipo um experimento a campo, onde você tem 4 ou 5 repetições, pode ser 4 ou 5 blocos, a gente pode simplesmente mostrar o próprio ponto. Você não precisa dessa barra inteira. Você pode mostrar um ponto aqui, né? E aí você mostra o intervalo de confiança, que é aquilo que realmente nos dá uma referência visual. Então, você não precisa dessa altura desta barra. E se você tem 5 pontos, se também quiser mostrar, é interessante mostrar os dados originais. Você vai ter os pontinhos aqui embaixo. Não tem como fazer isso, né? Você mostrar os valores de cada repetição, que é para você ver se tem algum outlier aqui, né? Então, você pode mostrar também dessa forma. Então, você está mostrando os dados originais das repetições, a distribuição, porque você tem somente 5 pontos, então você não vai poluir muito com vários pontos aqui, e vai colocar a tendência central, que é o valor médio, e o intervalo de confiança, que já vai te mostrar, te possibilitar uma diferença visual, uma análise visual para mostrar aqueles tratamentos que são mais parecidos, né? Tende a ser diferentes um do outro. Então, aqui é para a comparação. Mas, professor, e se eu tiver mais de 20 pontos? Bom, se você tem mais de 10 ou 15 pontos, o que a gente vai utilizar neste caso aqui? Então, vejam bem, a barra aí, ela esconde muita coisa, né? Nós temos 20 valores. O que a gente utiliza? Quem é que já ouviu falar em... Vamos ver se você sabe. Qual seria um procedimento gráfico para a gente mostrar, ao mesmo tempo, várias informações que inclui a mediana, os valores, o primeiro quartil, o terceiro quartil e os valores máximo e mínimo e também os outliers. Quem é que sabe o nome deste gráfico? Quem é que já viu algo desse tipo assim? Um gráfico desse tipo. Box plot. Então, esse é o chamado box plot. O box plot, ele é muito interessante porque é um procedimento gráfico que tem muita informação agregada, que é a informação, então, a sumarização da mediana, que é o ponto, que é o valor que divide o conjunto desses, por exemplo, 20 pontos ao meio. Então, tem a metade aqui desses, tem 10 pontos para cá, 10 pontos para cima. Tem 10 embaixo, 10 em cima. Então, esse é o valor da minha mediana. E aí eu tenho 50% dos valores, eu tenho 10 pontos aqui dentro. Eu tenho 10 para cá e eu tenho 10 aqui fora. Então, estes quartis aqui, o inferior e o superior, onde eu tenho a mediana no meio, eu tenho 50% aqui dentro. Então, vejo que ele é mais informativo. Então, para os casos onde vocês vão ter várias repetições,
várias amostras, não é interessante mostrar os pontos. Se bem que, em alguns casos, você também tem possibilidade de, se quiser, mostrar os pontos aqui embaixo. Também pode. Nada impede, né? E aí você vai dizer, aproximadamente, mostrar que é bastante denso. Ou se você colocar aqui embaixo, na legenda você vai ter que dizer qual é o seu N. Então, o número de amostras foi de tanto. Às vezes coloca o valor, coloca N igual a 30. Então, você vai ter que dizer para quem está visualizando este gráfico quantos pontos tem aqui, ou você simplesmente diz que são 30 e mostra também, vai ter essa densidade aqui. Então, o box, às vezes, ele nem sempre é assim simétrico. Pode ser assim, às vezes você tem valores muito baixos, concentrados, e alguns poucos valores altos. O que significa isso? Uma assimetria na minha distribuição. Tem 50% de valores bem baixos e eu tenho alguns poucos valores altos. Então, isso aqui é bacana, esse gráfico, que ele mostra a variabilidade entre grupos, entre tratamentos categóricos diferentes. Então, ele já vai me dando essa noção de variabilidade. Tá? Então, ele é muito útil na fase exploratória, mas também é interessante como um gráfico principal para a gente mostrar também no texto de resultados. Ok? Vamos lá. Mais um gráfico aqui, para a gente ver 9,5. Vamos ver mais um gráfico aqui, comum. Gráfico de... Quando a gente tem relações entre duas variáveis, quando a gente quer mostrar as relações, a gente vai vai descrever isso com uma análise de correlação. A análise de correlação a gente vai usar um procedimento gráfico chamado gráfico de dispersão de pontos. O que são essas dispersões de pontos? Eu vou ter aqui, então, uma variável x e uma variável y. As duas, elas são contínuas, numérica contínua. Tá? Tem quantidades aqui. Eu vou relacionar, eu vou ver cada par aqui, né? Um contra o outro. Então, eu tenho o mesmo tratamento, por exemplo, com duas respostas. Esse é um exemplo, né? Uma resposta X e uma resposta Y, para o mesmo tratamento. Então, aquele ponto lá vai ser um tratamento onde eu vou ter o valor de X e o outro Y. Aí eu vou caracterizar essas associações que eu tenho entre respostas. Então, o gráfico que a gente utiliza é o gráfico de dispersão de pontos. Em inglês é chamado scatter plot. Scatter plot. O outro que nós vimos é bar plot. Tá? Esse é o scatter plot. Então, quando eu tenho relações entre respostas, quando eu tenho, no caso diferente, quando eu até mostrei para vocês o ponto no outro caso, onde nós tínhamos um ponto que representava um valor médio, né? Aqui eu tinha as categorias. Também é um ponto. Só que aquele ponto lá, ele é um sumário. Aqui não, é o próprio valor de cada tratamento. Aqui, tá? Pode ser até um valor médio? Pode. Mas aqui eu estou vendo a relação diferente. Aqui eu estou vendo uma estatística para este grupo aqui. Tá? Então, eu posso utilizar este ponto aqui. Mas o gráfico de dispersão de pontos é utilizado para essas relações entre respostas. Um outro caso, né, que a gente pode utilizar é o chamado gráfico de linhas com pontos. Esse tem outra função, é diferente. O gráfico de linhas com pontos, a gente vai utilizar quando a gente tem uma relação de dependência no eixo X. O que seria essa relação de dependência? Bom, eu tenho uma série temporal, eu tenho dados que aqui é tempo, né? Espaço ou tempo. Então, eu tenho uma ordem aqui e eu quero mostrar, nesse caso aqui, eu vou mostrar os pontos e posso conectar esse ponto com linhas. Então, aqui é o gráfico que vai mostrar os valores originais aqui, de um fator com nível, que aqui é uma série de tempo, ou um aspecto também quantitativo. Quando eu tenho uma variável contínua, por exemplo, dose,
chamar de dose aqui. Então, conforme o fungicida aumenta, a germinação do fungo, por exemplo, diminui. Então, é uma forma de representar através de pontos e linhas. Claro que depois eu posso ajustar um modelo matemático, uma função aqui para descrever esse padrão, para eu obter parâmetros. Mas nesse caso aqui eu somente estou representando. Então, muito comum, então, para uma resposta numérica contínua e um fator quantitativo, ou, no caso, tempo. Né? Eu posso ter um tempo aqui, dias, então, conforme os dias aqui, dia, né? Dias, né? Cada dia. Então, uma doença, por exemplo, ela vai aumentando com o tempo. Tá? Então, eu vou fazer um gráfico de ponto que representa onde foi feito, quando foi feita cada observação, e vou fazer essa conexão aqui. Vou utilizar a linha. E eu posso ter uma linha só, ou eu posso ter várias. Né? Se eu tiver vários tratamentos diferentes, eu vou também mostrando eles no mesmo gráfico. Além disso, se eu estiver mostrando um valor médio para cada tempo, eu posso mostrar a barrinha de erro, aquela que a gente utiliza quando eu tenho um experimento, por exemplo, com repetições. Então, a gente vai dando essa ideia de variabilidade. É importante mostrar. É muito comum, às vezes, se fazer uma análise e o pessoal mostrar somente o ponto médio. Né? Mostra o ponto médio. Mas, dependendo, né, a gente sabe que existe uma variabilidade, existe uma incerteza associada àquele valor médio. Então, essa incerteza, como é que a gente mostra? Através desse procedimento. Novamente, tem que dizer o que é essa barrinha de erro aqui, tá? O que eu vou utilizar, professor? Erro padrão ou desvio padrão? Bom, se a gente quer mostrar a variabilidade dos dados, é desvio padrão. Tá? Sempre assim, uma unidade. E o mais interessante é mostrar isso, o desvio padrão. Então, essa média, e qual é o desvio padrão desta média aqui? Né? Não. A média e qual o desvio padrão da amostra, dos valores todos. Porque a média, então, é a tendência central desta distribuição. Então, desvio médio é o que a gente mostra. Tá? O erro padrão ele não é muito bom porque ele é sempre muito pequeno. Ele reduz muito. Fica um valor sempre menor. Embora, se você imaginar que você vai forçar o leitor a ele multiplicar o tamanho dessa barrinha por 2, para ter uma ideia melhor dessas inferências aqui. Mas nesse caso aqui, a gente não está querendo fazer uma diferença entre um ponto e outro. A gente não quer comparar o valor desse ponto com esse ponto. Eu quero, nesse caso, ver qual é o padrão. Ao longo da curva como um todo. Tá? Então, por isso que o mais importante é mostrar o desvio padrão e não o padrão. Porque eu não estou querendo fazer inferência nenhuma sobre se uma média é diferente de outra. Porque não é isso que nos interessa nesse caso. Tá? Não é que nem aquele outro caso nós tínhamos as barras ou os pontos todos, né, o pontinho. A gente queria comparar a média entre, no caso de fatores categóricos. Aqui eu tenho um fator quantitativo, onde eu quero saber a tendência. Se essa tendência de crescimento ela é significativa ou não. Então, é esse âmbito. Não me interessa essa variação entre cada tempo. Tá? A menos que eu queira comparar, às vezes, dentro de cada tempo, esses dois. Aí sim. Mas se eu quiser comparar dentro de um mesmo tempo tratamentos diferentes, aí a gente pode, talvez, mostrar aqui. Mas também existem outras formas da gente mostrar essas diferenças aqui. Tá? Através dos parâmetros desta curva, no caso, quando a gente ajusta modelos matemáticos, vou comparar os parâmetros de uma curva desta curva com essa outra aqui. Tá? É outra coisa. Então, quando que se utiliza pontos com linhas, tempo ou fator quantitativo? Concentração, doses, né? Distâncias. Então, tudo que é contínuo, aqui embaixo. Né? E basicamente era isso sobre gráfico de pontos e linhas. Tem mais algum outro gráfico, gente, que se usa mais? Deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui. Algum outro gráfico diferente que eu não falei. Então, esse é temporal, quantitativo, barra. Bom, existem alguns outros gráficos que também são, dependendo, assim, não são tão comuns, né? Quem é que já ouviu falar em heatmap? Mapas de calor, né? Os mapas de calor,
a gente vai ter vai mostrar as relações entre variáveis diferentes, né? Entre variáveis duas aqui, né? E eu posso ter um grid aqui, onde eu tenho uma relação de fator com outro aqui, né? Tem um fator aqui, já A, B, C, D. Aí eu vou pintando uma cor diferente e eu vou mostrar então algumas áreas. Eu vou utilizar cores para chamar a atenção para algumas áreas que têm os valores mais próximos. Né? Eu vou pintando aqui. Seria tipo um bitmap. Né? Aí eu tenho uma escala que eu vou utilizar para essas cores aqui e eu vou colocar um gradiente. Então, vai do laranja, por exemplo, aqui até o azul. Vamos supor que fosse um gradiente perfeito, não é, né? Eu vou ter áreas aqui onde eu vou rapidamente identificar aquelas áreas com base na legenda. Eu vou, opa, tem uma área quente aqui, tem uma área fria aqui, quem é? Aí eu posso utilizar isso, por exemplo, para correlações. Onde eu tenho correlações mais altas aqui, é aqui nesse ponto. Eu vou lá rapidamente lá. Então, o heatmap é para facilitar essa correlação. Exatamente. Uma trilha de correlação, você pode utilizar duas formas. Você pode fazer uma tabela, que seria a própria matriz, né? Que se utiliza quando você quer mostrar os valores exatos. Se você quiser mostrar os valores exatos, você vai fazer uma tabela, onde você vai ter aqui os fatores, os níveis aqui em cima, né? E os níveis aqui. Quando você vai contrastar esta matriz aqui, aí você vai colocar 0,8, esse aqui foi 0,5, esse foi 0,4, vai colocar todos os valores aqui de correlação entre 0 e 1. Veja, só os números. Se você usar o algoritmar, é mais rápido você chegar naqueles valores. Então, aqui você vai ter que ir lendo cada um para achar aqueles valores mais altos. Dá para fazer algo diferente também, que é na matriz de correlação dos valores exatos da correlação, do coeficiente de correlação que foi utilizado, por exemplo, de pixels, se for o caso, você pode colorir, né? Você pode colorir, exatamente, você vai combinar esses dois, você pode colorir aqui, né? Pelo menos aqueles valores onde é significativo. Vamos supor. Ou você pode colocar uma cor cinza, mostrando onde tem significância, porque uma coisa é o valor exato, né? Dá o 0,5, por exemplo. Pode ser significativo ou não. Então, aquele p-valor associado, então a gente vai pegar o p-valor. E vou dizer, bom, todos aqueles que têm p-valor menor que 0,05, eu vou colocar um cinzinha no fundo. Opa, e rapidamente a gente faz. Então, você mostra duas coisas. Você ganha, então, com informação exata dos valores e posiciona para os pares onde tem uma significância baseada no p-valor. Você quer dizer, essa correlação, ela é significativa. Dá para fazer também, fica mais simples. Só que, assim, fica ruim quando a gente começa a poluir muito, né? Então, você começa a colocar valores, cores, acaba ficando mais complexo. Então, lembrando, comunicação de dados ela tem que ser simples, ela tem que ser rápida. A gente não pode fazer o leitor perder muito tempo para ele entender uma tabela, uma figura, um gráfico. A gente não pode poluir muito, né? Então, tem que tomar muito cuidado, a gente faz figuras compostas, com muitos gráficos, algumas tabelas excessivamente longas, com muitas informações. Então, isso tudo a gente tem que estudar, tem que procurar. É uma área, existe muita fundamentação aí sobre formas de visualização de dados. Não é nessa aula que a gente vai cobrir o assunto inteiro, né? Mas as coisas mais importantes são essas em relação a posicionamento e o que a gente vai usar. Tá? Claro que com o tempo vocês devem sempre buscar informações mais acuradas sobre a melhor forma de apresentar dados. E isso depende de cada caso. Né? Existe um estudo para cada caso, para cada situação que vocês têm da análise de vocês, vai ter uma forma melhor. E não existe uma forma, existem várias. Né? Existem muitas opiniões aqui, existem muitas preferências, gosto pessoal, mas não importa o que vocês vão utilizar. Tem que ser o mais correto e tem que comunicar de maneira efetiva. Tá? Então, um texto bem feito e onde tem tabelas, figuras bem feitas, é um texto que a gente entende mais facilmente. Tá? Então, o segredo, e às vezes mais difícil, é a gente fazer algo mais simples. Colocar
os elementos em excesso, escrever demais, poluir um gráfico, é muito fácil fazer. Quando você não tem conhecimento ou quando se utiliza de programas que já têm os gráficos prontos, que não te permite muita customização. Então, a personalização aí, ela é importante utilizar um programa que você tenha essa flexibilidade, essa liberdade para você elaborar melhor o gráfico para aquele caso.